welcome! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de English. De inglês, a gente está agora na nossa aula 28.1 e essa aula 28.1 ela vai trazer um tema diferente. Tanto a 28 quanto a 29 a gente vai falar só de vocabulário, são palavras e palavras, esquece aí tempo verbal, esquece aí pronomes e afixos. A gente vai falar só de palavras, ou seja, vai ser uma aula onde eu vou falar a palavra em inglês e você vai ver a respectiva tradução. Hoje, especialmente, nós vamos falar de uma coisa mais simples, diferentemente da aula 29. Não que seja exatamente uma coisa complicada, mas hoje nós vamos falar de um dos melhores e maiores facilitadores da língua inglesa para a nossa língua, que é a língua materna que a gente tem, nosso lindo português brasileiro, que se chama cognatos. Os cognatos, eles são, assim, a coisa mais linda que existe pra gente que está aprendendo uma segunda língua. E os cognatos existem em cada língua, qualquer língua você vai ter cognato. Que são o quê? O que são esses cognatos? A gente vai aprender isso agora. Vamos falar sobre eles, a identificação, porque você para identificar é uma questão mesmo só de você entender quais são os tipos de cognatos que existem e compreensão textual, acho que a gente vai ter aí. Não sei se a gente vai ter um texto nessa aula ou só na outra, mas enfim, para você também poder compreender essas palavras em um texto, que o seu maior desafio agora aqui no primeiro ano é o quê? Caminhar para chegar no terceiro ano e você fazer o famoso e o teu esperado Enem, que aconteceu agora recentemente, no último domingo, para os alunos do segundo e terceiro ano, segundo para quem é treineiro e terceiro ano para quem realmente fez o Enem para entrar aí na universidade, que eu tenho certeza que muitos de vocês vão querer esse caminho, que é um caminho interessante. Então, temos o título do texto aí, Is banana banana? Ou seja, banana é banana? Porque você pode ver que banana é uma palavra que está muito parecida com o português, aliás, ela é idêntica ao português e é assim que se escreve em inglês, só que a gente vai falar com um som diferente, afinal de contas são fonemas diferentes, né? A gente está falando do inglês, que é um fonema diferente do português, não tem como negar. Então, banana e banana em português, ou então banana em português, a gente também tem as variações de pronúncias no Brasil, assim como tem as variações de pronúncias no inglês também. No inglês tem muito mais variação de pronúncia do que nosso português do Brasil, porque não se esqueça que tem um português lá da Europa, de Portugal, que também se difere em muita coisa. Então, olha só, cognatos é o nosso tema da aula de hoje. Vamos entender o que são os cognatos, essa parte linda de quando a gente aprende inglês ou qualquer outra língua. E eu falo linda porque é uma coisa que vai facilitar a nossa vida, assim, quase que 100% em questão de vocabulário. E a parte boa é que a gente tem mais cognatos do que os falsos cognatos, que a gente chama de falsos cognatos, mas também pode ser chamado de false friends, são os amigos falsos. E falso cognato até é um termo que não é tão corretinho assim de usar, porque ele nunca foi um cognato. Então ele não tem como ser falso, mas a gente fala que ele é falso cognato porque a pessoa acha que pode ser um cognato, mas ele é falso. Então ele parece ser uma coisa, mas não é. Essas palavras que parecem ser, mas não são, tá? Já os cognatos são palavras que possuem a mesma origem e mesmo com o tempo permaneceram aí com a grafia e significados semelhantes tanto em inglês quanto em português. E os cognatos são muito importantes como ponto de referência no texto, né? Eles ajudam na compreensão, mesmo que o leitor não tenha um conhecimento prévio das palavras. Então você consegue imaginar, você consegue se arriscar a dizer que aquela palavra significa o que você realmente está achando, no caso, na sua língua materna. E acontece muito isso também no espanhol e no português. Acho que no espanhol e no português existe mais ainda essa questão de confundir, porque o espanhol e o português eles são mais similares, né? Que ambos se originaram aí do latim do que do inglês. Então, eu acho que há mais confusão quando se trata de espanhol. Mas os cognatos, eles são, e a gente não tem como negar, que é uma coisa que é e é. E existe aí as diferenças dos cognatos, mas uma questão assim, só para você entender que nem sempre os cognatos são muito iguais, são aí idênticos no caso de banana. Banana é idêntico a banana, então não tem para onde correr. E attention, os cognatos podem ser divididos em quê? Em três partezinhas, como eu falei, os idênticos, que são words that are spelled exactly the same, são palavras que são faladas exatamente da mesma forma, são na verdade, perdão, faladas não, são escritas, a palavra spelled, me fugiu a situação aqui, mas eu vou lembrar já já, e aí eu falo.
E são os idênticos, como banana, por exemplo. E o segundo tipo são esses aqui, words that are spelled slightly different. Então, são palavras que são faladas, não é falado, me fugiu aí o fio da meada aqui, mas quando eu lembrar eu falo, que são assim, um pouquinho diferentes, então eles se tornam semelhantes, porque semelhante não é igual, igual é igual. Eu tenho isso aqui e o outro da mesma forma, eles são iguais. Agora, se eu tiver esse aqui e um outro vermelho, eles são semelhantes, não são iguais. Só os botões que são iguais, então é uma coisa semelhante. E o terceiro tipo, que são os vagamente parecidos. Eles não são tão iguais assim, não são semelhantes, mas você consegue tirar de lá um significado para o português que realmente ele significa. Que são words that are spelled differently but sound similar. São palavras que são faladas, que não é falada a palavra, que esqueci a tradução aqui, diferentemente, mas soam similares. Então são esses três tipos. É só por uma questão de você saber que tem essas três camadas de cognatos, mas o que é mais importante é você saber quais são os cognatos. Na aula de hoje você vai ver muitos cognatos comigo e a partir de agora. Olha só essa lista, mas eu não vou ficar aqui na frente. Eu vou lá porque eu acho que o mais importante é vocês olharem para as palavras do que eu que estou aqui. Então as palavras têm que ser para vocês a parte principal dessa aula. Vamos começar com a letra A. Então eu fiz em ordem alfabética. Acredito que são todas em ordem alfabética. E vamos começar com a palavra accidental, que parece muito acidental, e é acidental. Então, você tem aqui na tabela a palavra in English, e, claro, eu sempre esqueço, né? Tem que colocar a canetinha primeiro. A palavra in English, e você tem aqui a palavra em português, a palavra em português. Então, accidental é uma palavra que parece acidental, e ela é acidental. Detalhe, ela não é idêntica, ela é semelhante. Por quê? Porque ela tem aí um C a mais. Ela é praticamente idêntica. Se não fosse esse C, ela seria completamente igual, que nem banana. Temos a palavra angel. Angel, que no português significa anjo e é um outro cognato. E angel, no caso, ele fica aí na parte dos o quê? Dos vagamente parecidos, porque ele tem uma diferença bem maior, mas a gente consegue entender que angel é anjo. Area. Area vai significar área. E a diferença é somente o acento gráfico, porque no inglês a gente não tem acento circunflexo, til, crase, nenhum tipo de regra de acentuação, porque não tem acento. Ou seja, facilita aí meio que quase que 100% da vida de uma pessoa sem ter acento, porque a gente sabe que regras de acentuação são coisas difíceis de se aprender na nossa língua, que se a gente não está colocando em prática na escrita o tempo inteiro, principalmente na escrita do que na fala, a gente acaba esquecendo de como faz para escrever tal palavra. Se você um dia já teve assim, uma dificuldade de escrever uma palavra em português, é porque talvez você escreva pouco ela, você não está colocando ela muito em prática, e seu cérebro dá um tilt e esquece. Que engraçado que isso acontece comigo até quando eu uso uma palavra 100%. Acabei de falar que a palavra em inglês spelled, acabei de esquecer do que essa palavra significa exatamente uma coisa, eu sei o que ela significa, mas em português não está me vindo a palavra em português, não está vindo para mim, melhor dizendo, a palavra em português. Pronto, soletrar, acabei, de tanto que eu mexi lá no meu cérebro, dei uma varredinha, peguei soletrar, né? Quando você soletra uma palavra, você vai colocando, né? Consoante por consoante, vogal por vogal, até escrever a palavra, é isso. Quando eu falei falado aqui, não é falar, porque falar, obviamente, vai ter uma diferença de som entre tanto cognato quanto falso cognato, você vai ter uma diferença de som, porque a gente está falando inglês com o quê? Aliás, Brasil com Z, que é inglês, o Brasil com S vai ter um outro som, muito bem? Pronto, lembrei da palavra. Voltando agora para a aula aqui, tá vendo? Eu li a palavra área, eu queria falar aula, acabou falando área, ao invés de aula. É o cérebro da Titi tá dando tilt aqui, que é uma beleza. Vamos lá falar da banana, que em inglês eu falo banana e em português banana, banana. Vai dependendo da região aí, tudo desemboca para banana, muito bem? Temos creation. Creation vai significar criação, consegue ver aí que ela é vagamente parecido, não é nem semelhante nem idêntico. Então, creation é criação. Comedy. Comedy vai significar comédia. Comedy, comédia. Comic. Comic vai significar cômico.
Comic vai significar cômico. Então, ao ver essas palavras aqui, é interessante que vocês, inclusive, repitam comigo. Porque o ato de você repetir uma palavra faz com que você meio que crave ela lá no seu cérebro. Então, desde o início, eu vou falar essas palavras em inglês e eu quero que vocês repitam comigo. Vou fazer isso em todas, inclusive, tá? Mas somente ela em inglês, não precisa falar ela em português. Assim que você repetir em inglês, você olha para a tradução em português para você já manter ali uma conexão. Começando a partir de agora, eu falo, vocês falam after me, logo depois de mim. Aí dou os 2 segundos, falo a próxima palavra, tudo bem? Quem não repetir, já sabe, né? Porque não gosta de repetir, porque é bobagem isso. Vai falar errado, tudo bem, não vai conseguir falar corretinho, não tem problema. O importante é que você tentar. Então, everybody in the class, todo mundo na sala, repeat after me, repitam depois de mim. Accidental. Quase ninguém repetiu, hein? Vamos mais uma vez. Eu sinto que ninguém repetiu. Então, vamos lá. Accidental. Angel. Area. Banana. Creation. Comedy. Comic. Muito bem. Very good para quem fez e very not good. Not very good, actually, para quem não fez. Not very good para quem não fez, tá? Fiz a brincadeira aqui, mas aí não sei se vocês entenderiam. Not very good para quem não fez essa situação. Vamos para a próxima. Eu quero que todo mundo repita, porque assim você vai também aprender e vai falar também junto comigo. No caso, depois de mim, para não ficar uma bagunça. Banana in English e português também is the same thing. É a mesma coisa. Vamos para a próxima lista. E a aula vai ser assim, só com essas listas, tá bom, gente? Então, toda lista eu vou fazer assim. Mas primeiro vamos fazer a leitura de English e português. Temos a palavra competition, que vai significar competição. Competition, competição. Connect vai significar conectar, conectar. Correct vai significar correto. Coffee vai significar café. Chocolate vai significar chocolate. Dance vai significar dança. E detalhe, eu falo a tradução dessas palavras, mas assim, escolho uma tradução lá para elas, como a palavra dance, por exemplo, eu escolhi colocar o substantivo dança. Mas dance também é o verbo dançar. Então, às vezes uma palavra que está numa tradução, só que ela pode significar várias classificações gramaticais. Ela pode ser dançar, ela pode ser dança, como aqui no caso de dance. Mas eu coloquei apenas como substantivo, mas não se esqueça, tá? Não é porque só tá uma tradução que só vai ser isso, porque dança é dança, mas dançar já é verbo. Aí vai ter as variações, dançou, dançaram, dançarei, dançado e assim por diante. Cada conjugação verbal vai ser diferente. Tem falando de diferente, vamos para a palavra different. Different, que vai ser aí praticamente um idêntico se não fosse o F a mais em inglês. Different vai significar diferente. Ou diferente, como a gente fala, né? Vai variando. Então vamos falar novamente aquela situação onde eu repito a palavra em inglês e falo a palavra em inglês, actually, e vocês repeat after me. Vamos lá? Competition, connect, correct, coffee, chocolate, dance, different. Muito bem. Para quem repetiu, ó, tô amando. Para quem não repetiu, vamos deixar a vergonha de lado, a bobagem de lado e repetir, porque não custa nada. E aí você sai ganhando, inclusive. Chocolate vai ser o quê? Tanto em inglês quanto em português. Muito bem, a própria palavra português também é um cognato. Português lembra muito português. Vamos para a próxima lista. Temos a lista aí com a vogal E e as consoantes F e G. Vamos lá falando de economy,
Economy vai ser economia, né? Extremamente parecido, somente o final que muda. Elephant vai ser elefante. Emotion vai ser emoção. Example vai ser exemplo. Future vai ser futuro. Garage vai ser garagem. Giraffe vai ser girafa. Então, a partir de agora, from now on, we're gonna do that again. Vamos fazer aquilo de novo, onde vocês repeat after me. Vocês repetem depois de mim. Começando com a primeira palavra. Economy. Elephant. Emotion. Example. Future. Garage. Giraffe. Muito bem. Foi isso. Nossa terceira lista também já está garantida aí na mente de vocês. Eu espero que vocês estejam prestando atenção nessas palavras, porque isso aqui no Enem vai ajudar muito vocês a saberem que essas palavras aqui, elas são exatamente o que se parecem. Ah, mas seria fácil a gente saber que essas palavras se parecem mesmo que elas são. Nem tanto. Não se esqueça que a gente vai ter uma aula de falsos cognatos, os false friends, que elas parecem, mas não são. Então, toda vez que você achar que uma palavra parece, aliás, e é a tradução que você está imaginando, cuidado, você tem que saber que aquela palavra ela não tem uma etiqueta falando eu sou um cognato, eu sou um falso cognato, cuidado comigo ou fique à vontade comigo. Ela não tem como você saber. A única forma de você saber é você tendo o conhecimento, né? Tendo eu posso falar, como essa aula aqui mostrando para você que, por exemplo, a palavra economy é exatamente economia. Então, você não iria desconfiar dela porque você sabe que a economy vai ser realmente economia. Pode não ser, viu? Pode não ser. Só para te dar uma ideia de como falso cognato é bem traiçoeiro, olha só isso aqui. Isso aqui é um famoso falso cognato que a gente vai ver na aula que vem, que isso aqui pega muito aluno, muita gente que está aprendendo inglês. Essa palavra aí, pretend, você olha pra ela, você pensa, isso é pretender, cara, não tem pra onde fugir. Eu pretendo viajar no que vem, então você vai falar, I pretend, tá errado. Pretend não é pretender, parece, mas não é. Pretend vai ser fingir, fingir. Aí você fala, e como é que é entender em inglês? Como é que é entender em inglês? Entender é understand. E ainda você tem essa palavra aqui, que é a intend, que você pensa que pode ser entender. Já intend vai ser pretender. Então, tá vendo a confusão que dá? Pois é. Então, é interessante que vocês saibam quais são os cognatos, que a maioria aí são aí, temos aí uma questão aí de 3.000 palavras que são cognatos, temos bastante palavras cognatas, temos mais cognatos do que falsos cognatos, mas é interessante que você conheça boa parte dos cognatos e boa parte dos falsos cognatos, que é uma fatia boa do inglês são os cognatos, saiba disso. E temos aí a palavra elephant e temos elefante em português, que é a mesma coisa. Só que tem um detalhe, uma coisa importante que eu ia falar e acabei esquecendo. Quando eu lembrar, se eu lembrar até o final da aula, eu falo sobre o que eu estava pensando e acabou que sumiu da minha memória. Mas vamos continuar na lista aqui de English e português. Agora com as consoantes H, M e N. Vamos lá. Human. Human vai ser o quê? Humano ou humana, né? Não tem distinção de gênero. Você no inglês usa human para masculino e feminino, tudo bem? Os adjetivos, geralmente você não tem essa distinção de gênero, porque humano é adjetivo. Assim como na próxima palavra, honest, também que é um adjetivo, vai ser honesto ou honesta, certo? Hour vai significar hora. Moment vai ser momento. Musician vai ser músico. Que inclusive muita gente acha que music pode ser músico, mas music, na verdade, que poderia estar aqui, que é música, music é músico, aliás, é música, perdão, música, mas na verdade estilos de música, não é exatamente canção. Canção é song. Então,
Então, musician é a pessoa que trabalha com música. Então, é um músico, né? O cara que é um instrumentista, o cantor de uma banda, o cantor de uma carreira solo, enfim, é um musician. Name, no caso aí o cantor seria um singer, né? Mas ele, cantor que mexe com música, trabalha com instrumentos, também é um musician, tá? Name, você tem aí nome, tradução, dá pra ver que é muito parecido, somente a vogal A que muda. Number, temos aí como número também. Todos cognatos, todas são palavras que você pode confiar, que você acha que é uma coisa e ela realmente é. Então vamos lá. Human, todo mundo repetindo. Human, honest, hour, moment, musician, name e number. Esse e-number, na verdade, o e é para finalizar aqui a informação, não é porque a palavra começa com e, tá, gente? É number. Muito bem. Então, como a gente viu, musician, né? Aqui uma pessoa com instrumento, que é o violin, né? O violino. E eu tenho músico, né? Em português. Muito bem. Vamos para a próxima lista. Próxima lista eu tenho aqui com N-O-P. Então, vamos lá. Normal. Normal, que é inclusive um idêntico, um cognato idêntico, se escreve exatamente exactly the same, se escreve exatamente da mesma forma, the same way. Object, objeto. Original, original. Paint, paint, tá aqui como pintar, mas também é pintura, tá? Aqui eu escolhi colocar paint como um verbo, mas também pode ser pintura, muito bem? Passport, passaporte. Patient, paciente, tá? E aqui é aquela mesma coisa, paciente, tanto paciente de você ser uma pessoa paciente e o paciente que você tem aí na sua clínica, caso você seja, né, claro que tô brincando, você tem aí, né, os pacientes de uma clínica, de um hospital. Present vai ser o quê? Presente. Mas esse present aí pode ser presente aí que você dá para alguém, ou presente de você estar presente numa situação também, só que present também pode ser gift, tudo bem? Temos aí as palavras onde nós vamos repetir e você vai falar logo depois de mim. Starting now, começando agora. Normal, object, original, paint, passport, patient, present. Muito bem, muito bem. Vamos para a próxima lista, mas antes temos aí o passport, que em inglês é a mesma coisa que passaporte em português, tudo bem? Opa, acho que a minha televisão vai desligar em 27 segundos, não lembro como é que mexe aqui. Alguém me ajuda aqui, pelo amor de... Vamos para a próxima, a gente tem aqui in English, português, novamente, agora com as letras P, O, R e S. Vamos lá. Positive, positive, que vai significar positivo. Positive vai significar positivo. Potential vai ser potencial, que aqui eu me empolguei e acabei colocando em inglês novamente. Mas potencial é com C, né? A diferença é somente o C. Offensive, ofensivo. Other, outro. Reaction, reação. Regular, regular. Simple, simples. E vamos fazer agora de novo aquela situação onde eu falo e vocês repeat after me. Vamos lá. Positive, potential, offensive, other, reaction, regular, simple. E como eu disse, positive in English é a mesma coisa que positivo em português. Bem igual, parecido, e é isso. Vamos para a próxima lista, onde temos o S, o T, o V,
Temos um C que tá no meio aqui da galera, temos um M e um I, agora ficou uma bagunça, né? Aqui não tá mais seguindo ordem, não. Mas vamos lá. Success, sucesso. Tomato, tomate. Vegetarian, vegetariano. Composition, composição. Minute, minuto. Important, importante. Persistent, persistente. Se não fosse o E no final, seria exatamente igual. Então vamos fazer aquela situação onde eu falo e vocês repeat after me. Success. Tomato. Vegetarian. Composition. Minute. Important. E para finalizar, persistent. Muito bem, como eu falei para vocês, tomato em inglês é a mesma coisa que tomate em português. Same thing, mesma coisa. Vamos lá para mais listas. Agora temos só 4 palavrinhas e temos a palavra television, que vai ser televisão, muito conhecido apenas como TV, television. Material, que vai ser material, é idêntico, como vocês podem ver. Pages, que vão ser páginas. Video, que vai ser vídeo, e a diferença é apenas a vogal não, o acento gráfico que não tem no I. Que no inglês, como eu falei, não tem regra de acentuação porque não tem acentos em palavras nenhuma palavra, exceto uma palavra. Tem palavra emprestada do francês, como fiancé, que é noivo, também você pode chamar fiancé de groom. Fiancé é uma palavra em francês que foi emprestada pro inglês e aí tem um acentozinho lá. Como a palavra café também tem um acento, mas são palavras que são emprestadas do francês. Então, quando você vira aí uma palavra com acento aqui nas minhas aulas, saiba que ela deve ser em francês. Né? Não deve ser, não é inglês, com certeza que inglês não tem acento. Então, temos aqui, repetindo depois de mim, como a gente estava fazendo, vamos lá. Television, material, pages, video. Como eu tinha dito para vocês, television em inglês e televisão vai ser em português. Muito bem, let's practice. Vamos praticar. Temos aí um texto. Esse texto tá um pouco grandinho. A gente tem aí 11 minutos de aula ainda para finalizar. E a gente vai fazer a leitura desse texto e temos interpretação de texto. Então, compreensão textual está exatamente aqui nesse meu texto, que eu tinha esquecido que eu tinha colocado. Vamos começar a leitura. Então, a leitura não tem um título, mas a gente tem várias palavrinhas para ler. Vamos começar agora. The elephant was in the room. O elefante estava na sala. Everybody knew he committed a crime. Todo mundo, olha o everybody aqui, or everyone knew, dá na mesma. Todo mundo sabia que ele tinha feito ou cometido um crime. Committed, cometido, feito, dá na mesma. Evidently, nobody wanted to bring the fact to a conversation. Bem, ninguém queria, evidentemente, né? Ninguém queria trazer o fato para a conversa. Que o elefante estava na sala e todo mundo sabia que ele tinha cometido um crime. Então, isso aqui é uma historinha, tá, gente? Já sabe que é uma historinha onde tem um elefante no meio, então só pode, né? Ser um continho aí. Ben was tranquil. Olha aí, o Ben estava tranquilo. Tranquil. Calm and quiet. Calmo e quieto. São todos sinônimos, né? We were the nervous one. Nós éramos os nervosos. We combined that night we were going to say we knew he robbed the bank. Nós combinamos que aquela noite nós iríamos dizer que a gente sabia que ele tinha roubado um banco. Robbed the bank. But no one seemed to have the courage to start saying.
mas ninguém parecia ter a coragem de começar a dizer. Suddenly, de repente, Susan said that the tomato soup was ready. De repente, a Susan disse que a sopa de tomate estava pronta. She said, ela disse, tomato soup, but in fact, it was a gazpacho, a cold Spanish soup made of tomatoes. Ela disse sopa de tomate, mas, na verdade, era gazpacho, que é uma sopa fria espanhola feita de tomates, o que para mim dá na mesma, mas sopa fria não é sopa na minha concepção, tem que estar quente, enfim, vamos lá. I got up to help her to serve the soup. Eu levantei para ajudar ela a servir a sopa. I didn't want to remain in the room. Eu não queria permanecer na sala, ficar na sala. I also helped with the wine. Eu também, I also, ajudei com o vinho. All at once, Ben raised from the couch and started speaking. Assim, de uma vez, o Ben levantou do sofá, couch, que a palavra couch é sofá, mas eu também tenho sofa como sofá também em inglês, só não tem acento gráfico, mas couch é uma palavra que eles utilizam mais, até porque os cognatos, eles são palavras que acabam não sendo tão utilizadas assim na língua, porque eles têm uma outra forma de falar. Às vezes essas palavras cognatas, algumas expressões, elas são consideradas muito acadêmicas, são consideradas muito formais. Eles acabam utilizando outros verbos, como os phrasal verbs, que nós vamos ver lá só no segundo ano, e algumas outros substantivos que não se parecem tanto com o português, mas elas existem, tá? É isso que eu quero dizer. Então, couch é sofá, assim como sofa é sofá. Então, Ben raised from the couch and started speaking. Começou a falar. He told he knew that we were aware that he robbed the bank. Então, ele nos disse que ele estava ciente de que ele tinha roubado um banco. Ele nos disse que nós estávamos cientes. Na verdade é isso, nós estávamos cientes. Se eu falei ele está errado. Nós estávamos cientes de que ele tinha roubado um banco. Precisely when he was 22 years old. Ah, mas precisamente quando ele tinha 22 anos de idade. He told us that he went to prison. Ele nos disse que foi à prisão. Esteve na prisão. But was one error of his past. Mas foi um erro do passado dele. And that we could continue calm. E que a gente poderia continuar. Olha aí, ó. Continue. É um exemplo muito clássico do que eu estava falando ainda agora. Continue. Continue é continuar. E às vezes eles preferem usar uma outra palavra. Como go on, go ahead. Ao invés de falar continue. Continua o que você estava falando. Eles às vezes usam um phrasal verb que já não tem nada a ver com português. Porque continue, eles acabam achando, né, que é muito formal e acabam não usando a palavra continue ao invés de outra que pode ser go on, go ahead, por exemplo. Mas continue é o quê? Continuar calmo. He wasn't a dangerous person. Ele não era uma pessoa perigosa. I said that I didn't want to sound offensive. Eu disse que não queria parecer ofensivo. But I asked what the reason for him to rob a bank was. Mas eu perguntei qual era a razão que ele tinha para roubar um banco. E é isso. História de pessoas. Eu acredito que esse elefante aí não é um animal, né? Obviamente. Deve ser o apelido de alguém, que é o apelido de elefante. E aí, according to the text, de acordo com o texto, a noite estava tranquila? Ben estava muito agitado? O autor não sabia como tratar do assunto sobre o qual todos estavam pensando? Gazpacho é um tipo de pão? Ben escondeu o seu passado? Bem, o Ben não escondeu o passado dele. Ele até sabia que todos sabiam, mas ele não é obrigado a falar para ninguém.
né? Mas ele não escondeu, até que todo mundo sabia. Gazpacho não é um tipo de pão, e sim uma sopa espanhola feita de tomate, uma sopa fria. Ben estava muito agitado? Vamos relembrar se o Ben estava agitado? Não, bem aqui, ó, o Ben estava tranquilo, calmo e quieto. Então não estava agitado, não é o que a gente está procurando. A noite estava tranquila? Bem, aqui não está dizendo em nenhum momento que a noite estava tranquila, né? Quem estava tranquila, com certeza, era o Ben. E todo mundo estava querendo falar, mas ninguém estava tendo coragem para falar. Então, assim, não estavam tranquilos, né? Então, não me parece que estavam tranquilos. E sim, o autor não sabia como tratar do assunto sobre o qual todos estavam pensando. E que assunto era esse? Que o tal do Ben tinha roubado um banco. E que todo mundo sabia que ele tinha roubado o banco. E que as pessoas queriam falar, mas não sabiam como, né? Tratar o assunto. E ninguém estava com coragem. But no one seemed to have the courage to start saying. Ninguém estava com coragem para dizer, né? Então, aqui a resposta mais bacana de você colocar é a letra C. Tudo bem que a noite estava tranquila, eu não tenho exatamente nenhuma informação sobre isso. Quem estava tranquilo era o Ben. Pelo menos eu não estou lembrada aqui, eu não vou conseguir ler tudo de novo, mas a resposta mais corretinha aqui é justamente essa aqui, que o autor não sabia como tratar do assunto sobre o qual todos estavam pensando, que alguém tinha que ir lá perguntar para ele, certo? É a letra C. E na 2, o texto apresenta vários cognatos e qual das opções não representa um? Então a gente tinha lá vários cognatos, mas até eu não apontei. Tínhamos lá conversation, a palavra conversation, error, soup, tomato e also. Qual dessas aqui não é um cognato? Inclusive, eu falei a palavra also para vocês, dei a tradução e até marquei ela. A gente tem aqui a palavra conversação, a gente tem a palavra erro, a gente tem a palavra sopa, a gente tem a palavra tomate, e quando chega aqui não é alça ou algo do tipo, não. Also vai ser também. A palavra also significa também. Também. É um conector, né? Que você dá aí essa ideia de você falar mais uma outra, dar mais um outro apontamento sobre uma outra coisa, ou seja, isso e também aquilo. Então, significa o também. Também. Also é também. Então, além do to, que é um também bem conhecido, I like this too, eu também gosto disso, também, esse to é também, você também tem a palavra also para ser usado como também. E é a resposta que a gente está procurando. Also também. E na 3 aqui você vai completar nessas últimas frases com cognato. E aí, como é que faz? Aqui você vai fazer comigo, tá? Então imagina quais são as que seriam melhores aqui. Então a gente está aqui. The person is never nervous. Aquela pessoa nunca é nervosa, nunca está nervosa. Ela é tão... Qual é o contrário de nervoso? Para uma pessoa que não é nervosa é justamente uma palavra que é um cognato, que é a palavra que a gente acabou de ver, que é tranquil, que é uma pessoa tranquila, tranquil. Ao contrário de mim, né? Porque eu sou mais nervous e tranquil com certeza que não bate muito. Tranquil é o quê? Um cognato e ela é o contrário de nervous. Então a melhor palavra que eu poderia colocar é essa aqui, tranquil. E a gente acabou de ver, inclusive, ela no texto. Na letra B, I prepared a smoothie this morning. Então eu preparei uma batida esta manhã. With oatmeal and... Então a gente está falando de batida. Com oatmeal, que é aquele... Eu nem como esse bichinho. Que eu esqueci o nome disso. É um cereal. Não lembro agora do nome dele em português. Eu nem consumo ele em português, eu acabei esquecendo. Mas eu sei qual é. A imagem dele está me vindo na cabeça. Bem, eu duvido que eu vá lembrar até o final da aula, porque ela está acabando. Mas se eu lembrar, na aula que vem eu falo. Com certeza eu vou lembrar. Mas eu esqueci que é aquele cereal. Ai, como é que é o nome daquilo? Nem sei se é um cereal, mas enfim. Mas a gente está falando de comida aqui, de smoothie, que é uma batida que você faz com frutas. Qual é a palavra que você poderia colocar aqui junto com ela? É uma palavra que é uma fruta. E qual é a fruta que a gente viu que é cognato? Banana. Só pode ser ela. Então, eu preparei um smoothie, que é uma batida essa manhã, com isso aqui que eu esqueci o nome, e banana. Letra C. I love the African fauna. Eu amo a África, aliás, a fauna africana.
My favorite animal. Meu animal favorito é... Então, se você tem África, você tem animal e cognato, qual que a gente acabou de ver que é da África? Na verdade, são mais de um, né? Porque tem também a girafa. Girafa também é africana, então a gente coloca aqui o elephant. Elephant. Mas também teria girafa para colocar. Na letra D, he is a flight attendant. Ele é o quê? Um comissário de bordo. Nowadays, hoje em dia. But he studied to be, mas ele estudou para ser. Qual é a profissão que a gente viu aqui na nossa aula? A gente viu a profissão de musician. Ele estudou para ser músico, mas hoje ele é flight attendant, que é o quê? O comissário de bordo. E na última letra E, he wasn't doing his homeworks. Ele não estava fazendo a atividade de casa dele. Look at his grades. Olha para a nota, aliás, look at his bad grades. Olha para as notas ruins dele. Aí eu tenho aqui a palavra que estava lá no texto, que eu nem falei muito dela, mas é a palavra evidentemente. Evidently, temos aí o evidentemente que, evidentemente, ele não estava fazendo atividade de casa. Olha para as notas péssimas dele. E é um advérbio aqui. Toda vez que tiver esse ly, né, na grande maioria das vezes, se você tiver esse ly, na verdade, ele vai dar esse final de mente nas palavras em inglês, né? Mente. Então, evidentemente, esse final mente. Facilmente, dificilmente, tudo com mente no final, né? Advérbio. Então, a gente tem aí evidently, he wasn't good, he's doing his homeworks. Look at his bad grades. Olha para as notas ruins dele. Então é isso aí, gente. Número 3, referências aí para vocês. E a nossa revisão fica para um outro momento, que é uma revisão, na verdade, só para relembrar, né, um pouquinho sobre os cognatos. Na próxima aula, sem ser 28.2, na 29 a gente vai trazer, no caso eu vou trazer sobre os falsos cognatos, os false friends. E aí nessa aula vai ser um pouquinho mais de informação. So see you next class. Bye, bye.